Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. E olha, gente, reuniram todos aí então para a gente poder assistir esse programa maravilhoso, onde a nossa convidada é a psicóloga Elizabeth Dias e nós vamos falar sobre o poder do perdão. Olha que tema relevante. Elizabeth, seja bem-vinda, querida, aqui na nossa TV, na Imaculada Conceição, no programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria, né? Você está aqui conosco e nós recebemos você aqui com o seu sim. Bom, minha querida, o prazer é meu, o prazer é todo meu. E é muito interessante quando você me convida para falar sobre o perdão, um tema que é simples, descomplicado quando a gente entende, né? E muito valioso também para o dia a dia, para nós. Sem sombra de dúvidas, principalmente para nós, né, Elizabeth? O que vem a ser perdão exatamente? Minha linda, olha, perdão, eu vou começar com a fala da Adriana Santiago, tá? Que é autora do livro O Poder Terapêutico do Perdão. Que já esteve em Campo Grande. Adriana, um abraço para ti. Quando você retornar à nossa capital, nós queremos você aqui também com a Elizabeth, né? É um prazer. Em julho ela estará de volta. Olha tá? Que maravilha. Bom, então, ela já traz falando que o perdão é um facilitador para que a gente tenha qualidade melhor de viver, para a qualidade do bem-estar, tá? O perdão vem do latim, perdonare, olha, né? Se doar por completo. Só aí a gente já entende, né? E o perdão, ele é um movimento, uma atitude e é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Quer dizer, que a gente tem que fazer, não. A gente faz quando a gente realmente quer limpar o lixo subjetivo que a gente tem. Aquelas mágoas, aquele rancor, aquela vingança que você recebeu ou através de um relacionamento, ou através de uma situação, de um mal-entendido, e você traz aquela energia negativa e o perdão faz com que você limpe, te libere, sabe? Dessas nocividades, emoções negativas que você está trazendo, que a gente acaba trazendo. Exatamente a limpeza, vamos dizer assim, o peso, né? Só vai ser feito de fato quando a gente sentir paz, né? Só vai acontecer essa paz verdadeira, essa limpeza real, quando esse perdão for sincero, né? Quando vier do coração e você falar realmente eu perdoo. Porque muitas vezes a pessoa fala que daqui, né? Da boca, não vem do coração. Então, quando você fala dessa limpeza, é quando vem do coração e a pessoa está decidida, como você falou, é uma atitude. É uma decisão. Eu estou decidida realmente a perdoar você. Isso. Quando, na verdade, não precisa falar. Você não precisa. O perdão, você não precisa falar para o outro que você perdoou. Olha, né? É o seu coração, é você e você mesma. Isso, é você entender que você quer viver bem, caminhar. Entende? É você entender que o perdão, ele te livra de emoções negativas, inclusive de depressão. Exatamente. Tem comprovação científica de que quando a pessoa não perdoa, toda essa mágoa, rancor, trauma, esse acúmulo, o que acontece com a pessoa? Ela paralisa, ela não tem ação. Quando ela não tem ação, ela rumina, ela ressente, então ela traz tudo, vive agora. E ela não consegue enxergar o que é bom, né? As coisas boas para ela viver melhor. Então, o perdão é limpar em mim aquilo que não serve. Eu quero isso para mim. Se acontece alguma situação entre nós, eu não preciso falar para você, eu vou te perdoar. Dá a impressão de que eu estou te cobrando, né? Olha, Cláudia, eu vou te perdoar. Não, eu sou boa, eu vou te perdoar. Né? E aí é como se eu coloco para você que você tem uma dívida comigo. Se uma hora eu fizer alguma coisa, nós estamos quites. Isso é uma ideia de que algumas pessoas possam ter. Sim. Entende? Porque o perdão não é reconciliar, o perdão não é aceitar que o outro fez, ele tem que ser punido, né? Se for alguma questão, alguma injúria, alguma questão de abuso, claro, ninguém tem que passar a mão na cabeça, não é uma borracha que se apaga uma situação, né? Mas é você olhar para aquilo de uma maneira diferente, é ressignificar. E eu vou te dizer mais, Cláudia, a empatia
ela fica de mão dada quando você começa a entender o que é essa liberação dessa energia negativa, para que você comece realmente a liberar e caminhar, e andar para escolher coisas boas. Até porque aí a liberdade vai ser sua, de você caminhar em paz, né? Sem esse peso, sem essa mágoa, porque a mágoa é que nos puxa para trás e nos paralisa algumas vezes, né, Elizabeth? Sim. Eu acho tão importante você dizer que, na verdade, o perdão não necessariamente eu preciso dizer para o outro, mas eu preciso sentir. E como você colocou que é uma atitude, né? Então eu coloco ela em ação com a minha pessoa, de que o meu coração está limpo em relação ao que o outro me fez, né? E isso que eu acho que é o bacana, que é o saudável realmente, né? E quanto mais a pessoa, na verdade, ela tiver livre desses pesos, mais ela consegue caminhar com liberdade, com saúde. E assim, quando a gente fala saúde, a gente não fala só do corpo físico, fala do espiritual, do emocional, enfim, não? Sim. Você me fez lembrar, tem inúmeras pesquisas, projetos, né, que tratam sobre o perdão. Uhum. Você me fez lembrar que em 1991, Luskin, um pesquisador, ele passou por um processo de um problema sério que ele teve com uma pessoa, num relacionamento, com um amigo, e ele criou, né, algumas técnicas para perdoar, e ele viu que deu resultado. Em 91, ele lançou um projeto na Universidade de Stanford, e ele reuniu pessoas que perderam entes queridos por conta de algumas tragédias, mães que perderam filhos, né, por problemas sérios de abuso ou negligência de alguma situação, conflitos religiosos, enfim. Todas essas pessoas, quando chegaram, estavam com a emoção negativa assim enorme, rancores, raiva, vingança, sentimento de querer detonar com o outro, né? Maldade, porque gerou muita maldade, né? E aí, com o projeto e com a terapia do perdão, ele pôde ver a melhora maravilhosa que teve depois de 4 meses. Pessoas que estavam com insônia, perda de apetite, problemas físicos, emocionais, todos ficaram restabelecidos, ficaram normalizados. Então, a comprovação desse estudo foi que o perdão, ele cura emoções negativas, nocivas, para dar um bem-estar realmente para a pessoa. Que coisa linda, gente. Isso é científico, Elizabeth. Científico. Trabalhando com pacientes graves, eu observo assim, que o paciente, quando ele está na finitude, quando são crianças, e a gente vai possibilitar o resgate afetivo, é muito mais dos adultos para com uma criança. E quando o paciente em terminalidade é o adulto, né, independente se for jovem adulto, né, se já for um idoso, é exatamente o contrário. Ele precisa, né, perdoar alguém, ele precisa verbalizar aquela questão, né, do resgate afetivo com o outro. E aí a gente vê que a criança ela tem essa leveza, embora ela também sinta, né, a raiva, assim como nós adultos, né, a angústia algumas vezes, mas ela tem uma leveza muito maior, não? Sim. Você falou uma coisa que é aquela palavra que eu te falei, a ruminação, o ressentimento, né? O adulto, por questões até culturais, né, ele terceiriza o perdão. Eu perdoar, quem sou eu? Quem perdoa é Deus, né? Então ele joga a culpa, digamos assim, para aquela situação. Ele sai de cena, né? Ele deixa aquela nocividade, aquela coisa que não é legal, que não está agradável nem para ele, nem para o outro, nem para o relacionamento social. E ele fala, não, Deus te perdoa. Né? Que, na realidade, ele tem que entender que o perdão é dele, é para o bem dele. Né? Eu não preciso falar para você que eu vou te perdoar, eu vou perdoar porque eu vou ficar bem comigo mesma. Eu vou me restabelecer enquanto pessoa. Que coisa mais linda. E tem pessoas que, tem pessoas que não perdoam quem já morreu. Você já ouviu essa história? Sim. Em consultório a gente vê o sofrimento daquele que ficou,
né? Por conta do outro que se foi, e a questão que ainda está pesando ali, da raiva, do ressentimento, da mágoa. E aí, costumo dizer assim, Elizabeth, né, tirando um pouco, né? A gente falando assim, é como se fosse uma batata. A gente vai comprar a batata mais bonita no mercado. E aí a gente começa a carregar, gente, essa batata por todos os lados. No primeiro dia a batata tá bonita, né? Aquela batata, né, cheirosa. Às vezes você fala, meu Deus, né? Que batata bonita. Só que você começa a carregar ela para todos os lados com você e todos os lugares que você vai estar. Chega algum dia que ela começa a ter mau cheiro, Sim, ela começa a ficar murcha, e assim é a raiva, assim é o perdão. Porque faz mal para ti, né? sim, Não é para o outro. Quem está carregando a batata é você, né? sim. Buda fala, uma das frases dele, ele fala, se você está com uma chama, carregando uma chama, a hora que você vai tacar para o outro, já queimou seus braços, seu corpo todo, né? Mais ou menos isso. Então, a batata tem a ver com... E aí? E aí? Dá para eu pegar e falar, olha, chega, né? Deixa eu trocar, deixa eu melhorar, deixa eu viver melhor, né? Assim, Elizabeth, a gente está falando, né, da importância que é o perdoar, daquele perdão que vem de fato do coração, de que você sente realmente a leveza de saber que quando você vai olhar com o outro, ou ouvir, só o fato de ouvir o nome do outro, isso não vai mobilizar nenhuma emoção negativa em ti. Você perdoou de fato, né? Mas a gente sabe que não é fácil, né? Se beliscar que dói, então nós somos seres humanos, né? Então, e que bom que nós somos humanos, né? Embora a gente tenha a essência enquanto humano em amorosidade, não é fácil, de repente, a gente poder chegar a esse ponto, né, de perdoar o outro tão facilmente. A gente consegue, né? Mas a gente precisa daquele tempo, né, para a gente processar tudo aquilo, elaborar, enfim. Então, o que é preciso para que a gente definitivamente consiga perdoar o outro? Tá. Você falou uma coisa muito legal, Cláudia, mas deixa eu te contar. A primeira coisa é querer. E a primeira coisa, além de querer, é entender. Perdão não é reconciliar com o outro. Foi, você disse isso, achei muito importante. Perdão não é esquecer. A gente sabe que esquecer é amnésia, é falta de memória. Não é esquecer. Tá, mas aquele fato existe. Eu não preciso vivê-lo novamente. Eu não preciso trazer ele e deixar a angústia, o mal-estar ficar presente no meu dia a dia, né? Existe um processo em terapia, né? Inclusive a psicologia positiva, ela traz como o perdão como um regulador para que as relações humanas sejam melhores. Olha. Né? E existe na terapia positiva, através de estudos, uma coisa muito interessante, que o perdão ele é uma força de caráter. E além de ser uma força de caráter, Forte isso, hein? a gente aprende. A gente não nasce perdoador, a gente aprende a perdoar. E como sendo uma força de caráter, ele tem como virtude a temperança. É lindo isso, né? Gente, é impressionante quando você... em terapia, você sabe muito bem disso, todas as questões nocivas no dia a dia, os acúmulos, né, as mágoas, os ressentimentos, a hora que despeja tudo, olha, fala, peraí, eu não sei onde que começou, né? Quando a gente falou de pessoas que já morreram e não perdoou, ou pessoas que estão vivas, e irmãos, amigos que eram amigos muito íntimos e por alguma situação tiveram alguma desavença, chega um certo tempo que ele não perdoou. Eu não sei por que eu não perdoo mais aquela pessoa. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Então, cai até no esquecimento o porquê que ficou magoado. Para você ver a nocividade que atrapalha a pessoa andar. Né? Que atrapalha a pessoa ter esse movimento, essa atitude, essa liberdade de fazer coisa nova. Né? Vendo você falar, eu me recordo assim, de fato, quanto maior o tempo que existe, né, de que aquele parente não fala com o outro, quanto maior for, mais distante, eu não falo com meu ente querido já há mais de 20 anos. E tem sempre essa fala, eu nem lembro mais o que foi que aconteceu. Só que não perdoa. Se orgulha porque não perdoa. Não sei se você já viu isso também.
Eu vou perdoar? Não, ele não merece o meu perdão. Ele que tem que vir atrás de mim. Ele tem que vir atrás de mim. É aquela questão que eu te falei. Não entende o que significa perdão. Perdão é para ele, não é para o outro. A liberdade de deixar a mente tranquila, leve, viver em paz, é para ele, não é para o outro. O outro, às vezes, nem sabe que ele fez alguma coisa que você não perdoou. Né? Às vezes ele fez alguma questão. Às vezes, se eu falo alguma coisa para você, é tranquilo. Se você fala para mim a mesma coisa, a mesma situação, eu não encaro com uma naturalidade e leveza que você. Então, você fala, poxa, como assim? Né? Meu então, Deus. E vendo você falar assim, a gente vê exatamente o que é aquela questão de que é entre você e o seu coração. É entre você e Deus, e não você e o outro. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? E a leveza que a gente vê, isso é preciso colocar em prática. É atitude, como a Elizabeth está trazendo muito bem colocado aqui. Mas vocês sabem, nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.